Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, meio de semana, vamos falar sobre temas mais amenos. Quer dizer, nem tanto, né? É o dia que a gente reserva para falar sobre casais, famílias. Estamos no mês do lar, mês da família, mês das noivas, na Igreja Católica, o mês de Maria. Pois é, a ideia da família, e isso a gente ouve falar muito aqui no programa e sobretudo nessa época, é que a família foi o primeiro grande projeto de Deus. Quando Deus criou o universo, Ele tinha em mente coroar essa criação com a criação da família. E por isso mesmo Ele deixou Adão sozinho um tempinho, que é para ele ver que a solidão dói, e aí depois Ele cria a mulher, né? E abençoa o casal para que eles tenham filhos, encham a terra e sejam fecundos e por aí vai. A família é o grande projeto de Deus. Ninguém nega isso. A questão que se coloca nos dias atuais é um pouquinho diferente. Será que o cristão, aquele que leva a Bíblia a sério, não estou falando de crente que vai atrás de bênção em igreja, não. Estou falando de crente que adora a Deus, que ama a Deus, que estuda a palavra, que vive de forma reta os ensinamentos das Escrituras, que segue a Jesus, um seguidor do Cordeiro. Um casal assim, que se une, tudo direitinho, namora de forma santa, fica noiva, vai para a igreja, casa, mas não quer ter filhos. Um casal que não entende que nós não vamos ter filhos agora nem depois. O mundo já está muito cheio, aliás, está muito perigoso também. Caro que só educar um filho hoje é quase uma loucura. Então, não queremos ter filhos. Esse casal está em pecado? Pecado no sentido de contrariar os desígnios e propósitos de Deus? A vontade de Deus é que todo casal seja abençoado com filhos? Aparentemente sim, né? Além dos versículos que eu já mencionei, há vários outros nas Escrituras que declaram ser bem-aventurado o homem que pode exibir os seus filhos, né? E sobretudo quando eles são tementes a Deus. Salmo 128 é um dos textos que trata disso. Pois bem, também quando lemos que Deus abriu o ventre de mulheres que eram estéreis, parece indicar que o Senhor deseja que os casais tenham filhos, sim, mesmo que seja em idade avançada, como o caso de Abraão e Sara e o caso de Zacarias e Isabel, que é um caso que particularmente me toca muito. Então, Deus quer que os casais tenham filhos. Por outro lado, a terra já está cheia e, como eu disse, criar filhos hoje não é brincadeira. Então, o casal que vai para o altar do casamento, já pensando em não ter filhos, estaria tão errado assim do ponto de vista de Deus? Eu sei que os muçulmanos, por exemplo, uma das alas, né, que há vários segmentos entre eles, pretende fazer com que a religião islâmica seja predominante na Europa, isso eles já começaram a fazer, e também nas Américas, migrando em grande quantidade, fazendo casamentos em grande quantidade e tendo filhos em enorme quantidade. Como os lares islâmicos não permitem liberdade, né, de escolha religiosa para os filhos, todos eles serão muçulmanos e dentro de algumas décadas a maioria da religião no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, seria a religião islâmica. Os cristãos não deveriam reagir, não ter filhos para isso, mas ter filhos sim e educá-los para que eles sejam evangelizadores e, portanto, gente que vai ganhar almas para Jesus e esvaziar o inferno? Ou nada disso tem nada a ver? Cada um é que sabe onde o seu sapato aperta e quantos filhos deve ter de forma responsável para não ficar soltando crianças de maneira inconsequente e irresponsável mundo afora. Me lembro, e termino aqui a minha fala, que algumas denominações proibiam de forma muito forte o planejamento familiar. Evitar filhos era de fato pecado. A ideia era que Deus envia os filhos que Ele quer. Eu me lembro que 2 pedreiros trabalhavam na casa do meu pai, eu era criança,
e eles eram dessa denominação. E um deles já tinha um número bem grande de filhos e vivia de forma bastante apertada, tinha uma profissão humilde, né? Ele era servente. E aí ele falou, meu irmão, a patroa já tem outro bacurino na barriga. E aí o pedreiro, que também era da mesma igreja, falou assim, mas que é isso, irmão? Que coisa maluca. Respondeu o primeiro, Deus enviou. E eu nunca me esqueci da resposta do pedreiro-chefe. É o senhor que dorme com a sua esposa? Toma vergonha, rapaz. Ambos de uma igreja que proibia o planejamento familiar. Tá vendo que na prática a teoria é outra? Está no ar, Vejam Só. Olá, começamos agora em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade mais uma edição do programa Vejam Só. Hoje temos uma estreia, como é dia de programa de meio de semana, a gente sempre traz um pastor e uma pastora para debatermos temas de família com a visão masculina e feminina, né, representadas. E hoje a estreia é da pastora Aline Santos, ela é ministra da Igreja Ministério Frutos do Reino. Paz e graça, pastora, tudo bem? Paz e graça, pastor, tudo ótimo. É um prazer estar aqui nessa estreia. Creio que possamos aqui estar ajudando, abrindo um pouco mais o entendimento, com um ponto de vista talvez diferente do pastor. A senhora é líder do Ministério Frutos do Reino? Sim, juntamente com meu esposo, o pastor Alexandre Miguel. A senhora é casada? Sim. O pastor Alexandre está aqui, daqui a pouquinho a gente mostra ele, se puder mostrar agora, né? Onde fica o Ministério Frutos do Reino? Fica no Belenzinho, aqui em São Paulo, na rua Conselheiro Cotegipe, número 826. Belenzinho... Conselheiro Cotegipe, perto ali da Assembleia de Deus. Isso, na mesma rua. Na mesma rua. Isso. Tá bom. O pastor Alexandre, a gente já pode mostrar ele ou não? Olha ele aí. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo. Deus abençoe. Quem que manda lá, pastor? É ele ou é? Ou a senhora? É ele. E em casa? Em casa? Não precisa responder. Não precisa. Já respondeu. Fala sério, Tem coisas que não mudam. Do outro lado, nós temos o parceiro do Vejam Só, reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Granja Viana. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça, Heber. Muito agradecido por estar aqui novamente, para tratar desse assunto. O senhor é pastoreia a igreja que fica onde? Na Rua Belo Horizonte, número 95, ali na Granja Viana, na altura do quilômetro 25 da Raposo. O senhor é casado, né? Casado. A esposa dele está aqui com os filhos. Olha lá, qual é que é o nome da esposa? Andresa, ali está o Arthur que é acenando, o Daniel no colo e a Manuela do lado ali. A Manuela é a mais velha? É a mais velha. Mas que menina bonita, hein? Tem 10 anos. Olha só. E é Manuela? Manuela, Daniel e Arthur. Arthur é o do meio. O Arthur ali, aquele. E o caçulinha? O Daniel. Daniel. Qual dos três é o mais sapeca? O do meio. O do meio é o mais sapeca. É ele que atende o telefone, então. Eu tô me falando aqui que é ele que atende o telefone. Os dois brigam para atender o telefone já, Heber. O pequenininho corre também para atender o telefone. Tá bom. O nome da esposa? Andresa. Dona Andresa. Andresa. 3 filhos. Dona Andresa, faz um sinal para mim. Parou com os 3 ou vai ter mais? Mais? Mais quantos? Quantos Deus quiser, ela disse. Bom. Tá bom. Já a gente vai esmiuçar isso aí, né? Eu não perguntei quantos filhos a pastora tem, mas você já deve ter uma ideia. A gente vai ver a matéria do Zeca e voltamos já com o Vejam Só. A Bíblia sempre apresenta o fato de termos filhos como algo bom. A Bíblia espera que um marido e esposa tenham filhos. A incapacidade de ter filhos é sempre apresentada na Escritura como algo mau. Não há ninguém na Bíblia que tenha expressado o desejo de não ter filhos. Por isso, podemos dizer que acreditamos que todos os casais casados devem procurar ter filhos.
Todos os casais devem buscar a vontade do Senhor em relação a quando devem tentar ter filhos e quantos filhos devem buscar ter. Essa provavelmente é a posição dominante dentro do pensamento evangélico brasileiro. Afinal de contas, Deus mandou ao homem frutificar e multiplicar, e o casamento foi instituído como um ambiente estável para ter e criar os filhos. Em nossa sociedade, porém, os filhos são frequentemente considerados como dificuldade e fardo. Atrapalham o desenvolvimento da carreira profissional das pessoas, objetivos financeiros e também atrapalham a vida social. Diante dessa breve exposição, podemos afirmar que o casal que não quer ter filhos está em pecado? É um erro que nos afasta do plano de Deus não querer filhos? Como tratar essa questão com os casais da igreja? Primeiro ponto, como já foi falado, temos duas visões sobre o tema. Então, é importante que vejamos os filhos como Deus os vê, não como o mundo diz que deveríamos vê-los. A Bíblia não proíbe a contracepção. A contracepção, por definição, é meramente o oposto de concepção. Não é o ato da contracepção em si que é certo ou errado. Como a Bíblia relata no caso de Onã, é a motivação que determina se a contracepção está certa ou errada. Bom, fazendo uma aplicação, o erro está no casal querer mais tempo para curtir um ao outro? Se um casal quer dedicar mais tempo para a carreira profissional, isso é errado? Na verdade, não é correto por parte desse casal. Afinal de contas, ter filhos e deixar que outros criem não é um erro também? Ter filhos para deixar o dia inteiro na creche ou com os avós não seria um problema? O Vejam Só de hoje levanta um debate que precisa ser analisado profundamente, sem superficialidade. Afinal de contas, estamos lidando com a vida. Fique ligado, nosso debate de hoje está apenas começando. Por uma questão de educação, a gente sempre começa com as damas, né? A pastora Aline Santos estreia hoje no programa Vejam Só. Ela é líder do Ministério Frutos do Reino, e que fica na Zona Leste de São Paulo, não é isso? Isso mesmo. A senhora é casada há quanto tempo, pastora? Há 13 anos. 13? 13. Tem quantos filhos? Dois filhos. Qual a idade deles? Um de 12 anos, o Alexandre, que é mais velho, e a Alicia, de 6 anos. Puxa, que intervalo grande. Sim. E eles estão na igreja? Estão, fazem parte, nos ajudam. São uma bênção. Como que a senhora responderia à pergunta tema? O casal que não quer ter filhos está em pecado? À luz da palavra, da Bíblia, eu não encontro pecado. Ele diz, a palavra nos diz, em Gênesis, que o Senhor diz para que eles venham multiplicar. Que a gente venha casar e multiplicar. Porém, eu não encontro a palavra, eu não quero ter filhos, isso ser um pecado. Mesmo porque no início que estão se multiplicando, ali também existiu o incesto, que naquela época também não era um pecado, por conta de ter que procriar. E o apóstolo Paulo nos diz que os solteiros é melhor que fiquem só do que se casem. Então, eu não encontro pecado propriamente dito no vislumbrar da palavra propriamente dita. Então, se chegar um casal lá no Ministério Frutos do Reino, começa a frequentar lá, pastora, queremos que a senhora faça o nosso casamento, mas já vou avisando, nós não queremos ter filho de jeito nenhum, nem adotar. Como pastora, vislumbrando o que diz a palavra, que é melhor que tenhamos filho, mesmo porque uma família, no meu ponto de vista particular como mãe, ela se completa com os filhos. O sonho de toda mulher, a mulher ela é gerada, ela é formada para ter filhos. Apesar de estarmos vivendo uma sociedade bem diferente, onde as mulheres querem ter primeiro uma profissão, depois elas querem se estabelecer financeiramente, depois se casar e talvez, se der,
ter um filho. No meu ponto de vista, como mãe, como pastora, eu não acho que seja a vontade de Deus, não acredito que é a melhor forma para ser feliz. Mesmo porque os filhos nos completam. Agora, quantos filhos eu quero ter? O tempo no qual eu terei meu filho? E se um casal chega e tem algum problema? Ele é estéril ou a mulher? Isso não vai fazer com que eles estejam em pecado. Não, mas nós não vamos abordar a questão da esterilidade. É a questão da intenção. Eu não quero ter filhos. Aponta a luz da palavra, eu não encontro pecado. Não é pecado? Não. A senhora faria o casamento desse casal? Faria. A senhora não falaria para a moça, olha, abre o olho? Falaria. Ah, bom. Então, tá vendo? Falaria. Porque o grande prazer da família é você ter filhos. E o maior dom que tem, eu acho que a mãe, quando ela se encontra nesse momento, não há coisa melhor. O que você ganhou o Dia das Mães, hein? Eu ganhei um monte de coisa. Eu ganhei vários presentes dos meus filhos, bastante coisa legal. Por isso que é bom ser mãe, né? Exatamente. Vamos lá. Reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Acho que o seu ponto de vista já está meio claro, né? Sua esposa disse que vocês querem ter 5 filhos, já tem 3. A gente ainda nem colocou um limite. A gente está pensando, a cada filho aí vem, resolve esse, ela já está agora, esse já está parando de amamentar, então a gente já pensa em ter o outro. Quando para de amamentar, a gente começa a pensar em ter o outro. E vale salientar que minha esposa teve 3 filhos com partos normais, em hospital público, e tudo certo, sem problema, e ela amamenta, a gente luta também para amamentar, fazer as coisas de maneira o mais natural possível. Para a própria saúde dela, nunca tomou nunca tomou nenhum medicamento para não engravidar, pela própria saúde dela, né? A gente tem outros meios que são fáceis também, naturais. E é isso, sabe? A gente acredita que filho é bênção, filho é parte da solução dos problemas, não o problema, não a causa do problema do mundo. Como parece hoje em dia a sociedade pensar, né? Filho parece que é algo assim hoje, uma causa do problema do mundo. Todo o problema do mundo acabaria se nós não tivéssemos filhos. Eu não teria problema no meu casamento se eu não tivesse filhos. A sociedade não teria problema se não tivessem filhos. Parece que é essa a mentalidade do mundo. E em contrapartida, a solução que está arranjando não vamos ter filho, mas vamos ter cachorro. Então vamos substituir aquilo que a gente teria para dar aos filhos, vamos dar aos animais, que também tem muita despesa, que também dá muito trabalho e que nem se compara a uma pessoa, não é um filho. Uma jovem chegou lá em casa com um cachorrinho e disse assim, olha pastor, meu filhinho. Eu disse, que bom. Eu disse, ele já lhe chama de mãe? Aí ela ficou assim, não. Então, ensina, você vai ensinar, ele vai conseguir? Você está amamentando? Não. Seu filho? Não. Não é seu filho. Não é seu filho, é um cachorrinho. Eu tenho um cachorro, Weber, e esses dias eu acolhi um de rua. Eu cuido também de animais. Mas a gente não pode fazer essa relação. Filho é filho, filho é filho, cachorro é cachorro. São tudo criado por Deus, a gente tem que cuidar, mas não podemos fazer essa transferência, na verdade. Uma transferência de um cachorro para um filho. Então, hoje é um tema muito importante para a gente tratar disso com muito respeito, com muito carinho, falando com muito temor diante de Deus. Mas a gente tem que pensar nisso. A nossa sociedade está invertendo as coisas. Invertendo até a quem você tem que ter mais afeição. As afeições da gente estão ficando cada vez mais frustradas e a gente tenta suprir de uma outra maneira equivocada. Então, a minha posição é que, segundo a Escritura, quando Deus criou o homem e criou para procriar, criou o casamento para isso. Uma das funções do casamento é ter filhos, você casa para isso. É uma das funções, são 3 pelo menos, que o pensamento reformado chegou à conclusão de que é para o prazer mútuo, para a procriação e também para, através do casal, Deus trazer à luz uma semente santa. A igreja, o principal meio da igreja crescer sempre foi família. A evangelização traz pessoas de fora da família para dentro da igreja, mas a família. E até nisso as igrejas hoje têm se reduzido porque têm tido poucos filhos.
Antigamente as igrejas eram cheias de crianças. Os casais crentes agora não querendo ter filho, as igrejas estão sem crianças. Poucas crianças. Uma coisa curiosa também, eu vim aqui no centro de São Paulo uma vez com minha esposa fazer um tratamento e eu fiquei com meu bebê no carro. E eu saí do carro um pouco e passou uma senhora. E ela viu o bebê, ela se admirou tanto que eu pensei, há quanto tempo essa mulher não vê um bebê? E olha, a sociedade está assim, a gente está vendo pouco bebê. Onde a gente chega com as crianças, o povo se assusta. Criança, daqui a pouco, isso já é, para a gente, já é frustrante você pensar assim, o ser humano está sentindo falta de criança e não nota que a causa é a rejeição a elas. Eu fiquei curioso um dia, pensei o seguinte, teve uma pessoa que afirmou categoricamente na minha frente que odiava criança, que não gostava de criança. Aí eu fiquei pensando assim, é interessante, e nada acontece, as pessoas nem rechaçam essa ideia, ninguém nem a confronta, mas se ela dissesse, com o mesmo tom, da mesma forma, que odeia cachorro, ela poderia ser denunciada, alguém a denunciaria. Então, para a gente ver como está a dificuldade da gente, inclusive com esse negócio de politicamente correto, o que você vai dizer, né? E na igreja a gente está muito se ressentindo de dizer que algo é pecado. Gente, se é o plano de Deus e se eu estou frustrando, é pecado, né? E às vezes, permito até discordar da pastora, mas às vezes não está diretamente na Bíblia, como está diretamente na Bíblia, não trabalhar é pecado. Mas não trabalhar é pecado? Ser vagabundo? Sim. Claro que é. Não está diretamente na Bíblia é pecado, mas está lá no mandato, já quando Deus criou o homem. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quem não faz isso, depois Paulo vai dizer, quem não trabalha também não coma. Mas não diz, é pecado não trabalhar. Então não está diretamente, mas assim, se é o plano de Deus, o projeto de Deus lá na criação, e a pessoa está se negando, agora o que tem que trabalhar com esse casal de crente é mostrar para ele quais as razões, é fazer eles descobrirem mesmo que as razões são contrárias à vontade de Deus e desejar ter filhos, mudar essa disposição. Porque eles estão, na verdade, influenciados pela nossa cultura e pelo bombardeio da mídia todo dia, né? Inclusive com essa ideia de igualdade de gênero, né? Que faz as pessoas pensarem hoje em todo mundo é igual, então não vai ter filho, não? Tá. Depois voltamos com a nossa enquete e também com quem assiste ao Vejam Só. Vamos lá. Muito bem, esse é o momento mais legal do programa, porque é o momento em que você aparece aqui, né? E olha, a gente vai fazer uma promoção agora, vai ser mensal, tá bom? Mensal. Mandou a sua foto para o facebook.com/programa Vejam Só, mandou seu vídeo, né? Você vai concorrer a presentes. O próximo presente vai ser o livro que nós acabamos de lançar aqui no programa, né? Do pastor Fabrício e pastor Jamierson. Muito prazer, eu sou você. Livro autografado pelos autores, né? Tá aqui, olha só. Para você exibir aí na sua biblioteca e tal. É um livro de coaching evangélico, cristão, tá? De autoconhecimento, não é para você liderar os outros, não, é para você liderar a si mesmo. Aí esse vai ser o presente do programa Vejam Só. E está concorrendo, quem já mandou as fotos e os vídeos estão concorrendo às diárias, a diária de um final de semana para até 5 pessoas, na pousada Praia da Fortaleza, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, 80 metros da praia, coisa muito chique, olha só as imagens, tá? E para você concorrer é só mandar sua foto ou seu vídeo. Dia 6 nós vamos fazer o sorteio aqui no programa Vejam Só. E as instruções para você fazer o vídeo estão no facebook.com/programa Vejam Só. É só você seguir as instruções, mandar lá como comentário das instruções que está valendo, tá bom? Vamos ver as fotos e já a gente vê o vídeo também. A primeira foto de hoje vem do bairro Pedreira, aqui em São Paulo, na capital paulista. É a Priscila Rodrigues, olha só que moça bonita, que assiste ao programa e que ganha também o convite para vir assistir ao vivo aqui. É só combinar os detalhes, viu, Priscila? Com o Rafael por meio do Facebook. A outra foto daqui da capital, a Sara de Oliveira. Quem fotografou a Sara foi a irmã Miriam, né? A irmã dela, a Miriam. Em outra foto, a Miriam deve aparecer também. Sara, um ósculo santo para você e para a Miriam, o mesmo convite para virem assistir a gravação ao vivo.
Agora a gente vai para o Amazonas. Lá em Manaus, nós temos o Adailson Marques e as netinhas, a Isabelle e a Isabela. Ah, olha que legal, Isabelle e Isabela. São as netinhas do Adailson. Parabéns, Adailson, pelas netinhas lindas que assistem o Vejam Só com você. Não é hora para elas, né? Mas tudo bem, você tá junto? Vai lá, né? Agora na Grande São Paulo, em Carapicuíba. Na Grande São Paulo, nós temos o evangelista Paulo Ribeiro assistindo ao programa. Obrigado, Paulo. Um grande abraço para você. Deus te abençoe, viu? E em Poá, na Grande São Paulo, outra cidade da Grande São Paulo, o Nelson Júnior assiste ao Vejam Só. Tanto o Nelson Júnior quanto o evangelista Paulo Ribeiro também tem o convite para vir assistir a gravação ao vivo aqui, tá? Vamos lá. Tem o vídeo já? Oi? Bom, então deixa para o fim do bloco, tá? Vamos lá. Pastora, nós temos a pastora hoje, a pastora Aline Santos. Ter filhos é bom ou não? Pelo que a senhora falou, é bom. Sim. Certo? Mas a senhora não é contra o casal que não quer ter filhos. Exatamente. Do meu ponto de vista, ter filhos é maravilhoso e todas as mães que podem, que são casadas, devem ter, porque é algo que vem nos completar. E a palavra nos diz também que na nossa velhice, né, nós iríamos ser cuidados por eles. Então, tudo que você planta, você colhe. Se você não criar os seus filhos, não cuidar dos seus filhos, talvez lá na frente, no futuro, você pode se arrepender. Isso é muito idealismo, irmão. Eu já ouvi várias vezes que uma mãe cria 10 filhos. Certo. 10 filhos não dão conta de uma mãe. Exatamente. Mas não é essa a vontade também de Deus. Porque está escrito na palavra que as viúvas que têm filhos, que cuidaram dos seus filhos, seriam cuidadas. Então, assim como gerar, querer procriar, pode ser um desejo do homem e da mulher, como diz na palavra. Posso trazer? Claro. Ótimo. Em João, no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então eu vejo que aqui ele está falando sobre aceitarmos a Jesus e sermos filhos de Deus. Porém, ele nos traz também que existem filhos que nascem dos desejos do homem, da vontade da carne. Então eu creio que é da vontade, é livre, a pessoa é livre em querer ou não ter filhos. Por isso que eu não considero pecado, porque aqui a palavra diz que eles podem desejar. Pastora, mas eu não quero ter muitos, eu quero ter apenas um filho, eu posso me programar, eu posso querer organizar a minha vida, o meu lar? Sim, você pode, mesmo porque tudo está crescendo, tudo está se multiplicando. Hoje eu tenho 2 filhos, quando eu casei eu queria ter 10, hoje eu tenho apenas 2. Por quê? Porque eu não consigo ter mais filhos ou eu não posso? Eu posso e eu consigo, mas dentro do meu planejamento familiar, eu optei pela vontade do homem, pela vontade da carne, em ter 2 filhos. E eu creio que foi a melhor opção para a nossa casa, para a nossa vida, para o que nós vivemos. Não que não possamos ter 10 filhos, 12 filhos, como tinha antigamente. Pode ter, não é errado. Só que você se acha capacitado para isso? Qual é as suas condições para que isso venha acontecer? Por isso que tem pessoas que não têm condições de ter filho. Não por não ter problemas, eu não tenho fertilidade, mas talvez essa pessoa tenha distúrbios, talvez essa pessoa esteja vivendo crises interiores, que ela ter um filho, ela iria trazer até uma maldição para aquela criança. Ela daria um péssimo pai, uma péssima mãe, que iria, ao invés de trazer bênção, ela estaria trazendo maldição para aquela casa. A senhora tem uma profissão, né? Sim. Além do ministério, a senhora e seu esposo têm uma empresa, é isso? Temos. Tá. Então, financeiramente, não seria problema ter mais filhos, né? Não.
E aí, reverendo Dantas, ela está em pecado, não está? Não, ela já tem filhos. A gente está tratando do casal que não quer ter filho. Não, o senhor falou que tem que ter 7? Não, aí a quantidade fica a critério do casal. Agora, a Escritura também manda a gente ter muitos filhos. Então. Desde o início, quando, por exemplo, lá no Salmo 127, diz que feliz o homem que enche dele a sua aljava. Se a gente for tomar isso, uma analogia da aljava com a quantidade de filhos, se a gente for tirar a quantidade de filhos disso aí, alguns dizem que eram 7 flechas que um guerreiro levava, outros diziam que eram 13. Então, vai depender muito, mas que ter muito é sempre melhor do que ter pouco, até para eles. Porque, veja, os filhos crescem e eles vão ser uma família e vão se ajudar. Vocês não ficam sozinhos. Você tem um filho, às vezes, a sua família pode ser extinta, porque ele pode vir a falecer. E outra coisa também, família cada vez menor, hoje já tem pessoas que não têm primos, porque era filho de filho único, não tinha irmãos, não tem tios, não tem primos. São famílias hoje desfiguradas, pessoas sozinhas no mundo. Morrem os pais, a pessoa fica sozinha. Eu já conheço uma pessoa que a família dele vai se extinguir, porque ele é filho único e não teve filho. Ele morrendo, a família se extingue. E está começando a haver isso, extinção das famílias na Terra. Com a redução de filhos. Basta a gente reduzir a quantidade de filhos. E era isso que a Bíblia não queria, foi isso que Deus não queria. Deus queria que as famílias... Ele criou, inclusive, Deus estabeleceu até a lei do levirato, para que, se o meu irmão morresse e a viúva, eu gerasse um filho no nome dele, para que ele também tivesse um filho, mesmo morto. E depois eu ter os meus. O primogênito seria do meu irmão, mas os outros seriam a minha família. E assim a gente iria ter mais filhos. Sempre na Bíblia, a questão de muitos filhos sempre é retratada como bênção, em todos os aspectos. Então, mas é nem a questão de muitos filhos. Mas aí você pega uma ideia hoje de não ter nenhum. Um casal que pode, não é um casal que tenha nenhum problema de infertilidade ou problema de gravidez de risco, uma pessoa que está saudável, um casal saudável, inclusive com condições. Hoje tem casais que têm condições, mas é porque realmente resolveram no coração. E aí eu volto a dizer, qual é a causa? Talvez não esteja olhando para a Escritura como incentivo, esteja olhando para a sociedade, para a opinião de pessoas que não têm nenhum compromisso com a Escritura. E a gente sabe que por trás também dessa guerra contra os filhos está o inimigo do homem, que é Satanás. Desde a queda lá que ele vem, então, e a Bíblia fala da inimizade de Satanás com a mulher e o filho, né? Que o filho iria esmagar a cabeça da serpente, e então ele também iria, isso se referindo a Cristo, né? E se a gente for olhar lá em 1 Timóteo capítulo 2, vai dizer que Deus preservou a mulher, e é interessante ali pela sua missão de mãe. Quando fala de missão de mãe, ali não está a palavra missão, ali está a palavra pela capacidade dela de ser mãe, ou seja, ela é o único ser preparado para gerar um filho. Homem nenhum pode gerar um filho. Deus criou uma mulher com útero, com trompa, com um ovário, e só ela consegue gerar um filho. Mesmo sendo concebido fora, precisa de um ventre, precisa de um útero para gerar essa criança. E a mulher nasce com o desejo de ser mãe. Ela foi programada, ela tem um programa lá. Dizem Ela sente até atração por bebê, ela sente o cheiro de bebê, ela sente atraída. Então, quando fala ali da vontade, o texto, é claro que é da vontade, mas a vontade da mulher natural é essa, é ter filho. Hoje a gente está indo contra a natureza. Não querer ter filho é até contra a natureza criada por Deus. Até contra a disposição natural que Deus colocou. Vamos lá. Mateus Lourenço, ele diz assim: os filhos são bênçãos do Senhor, mas não creio que o fato de um casal não querer ter filhos esteja contra a vontade de Deus, pois no Novo Testamento não vemos nenhuma ordenança quanto a isso. Já no Antigo Testamento, para que houvesse a multiplicação das pessoas na terra, ter filhos era extremamente necessário para um casal. Olha, pastor, não tem nenhum mandamento no Novo Testamento. E a pastora invocou um texto forte. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo número 7, em alguns momentos desse capítulo, ele enaltece aquele que permanece solteiro e, portanto, sem filhos, como melhor do que o casado. Mas aí você está dando interpretação, além do que o texto fala, que fala para não casar, não ter filhos. Ué? Aí a gente vai, claro que sim. Aí você vai aplicar texto que fala de um assunto a outro. Não, espera um pouquinho. Só pode ter filho dentro do casamento, não é verdade? Ok, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro, tudo a ver. Não, ele está falando, o assunto que ele está tratando é se casa ou não casa. Sim. Não perguntaram a Paulo se um casal que não tem filho está pecando. Paulo teria respondido.
Mas não foi essa a pergunta que Paulo está respondendo. Então, se ele não está respondendo essa pergunta, ele não pode colocar em Paulo o que ele não falou. Mas reverendo... Podemos colocar? Não. Reverendo, perguntaram para Paulo, é bom casar ou ficar solteiro? O que Paulo respondeu? E ele falou por quê? Por causa daquela circunstância que ficar solteiro. Então... Mas nada por causa de ter filho. E qual era a circunstância? A circunstância é de que o evangelho estava sendo perseguido, a igreja estava sendo perseguida e eles iriam certamente morrer e iriam dar a vida pelo evangelho ali. Naquela circunstância não, mas em outra circunstância normalmente. Aí, será que Paulo estava contradizendo Gênesis quando Deus disse não é bom que o homem esteja Não sei. só? Quem faz as perguntas aqui sou eu. O senhor responde. Não estava. Pois é, mas numa circunstância normal como a gente está vivendo, nem proibido casar é. Paulo diria que se case. E ele disse isso, que se case e não fique abrasado em outra ocasião. Mas se você não consegue, que se case. No mesmo texto. Para não viver abrasado. Pois é. E aí? Bom, pastora, não é verdade que filho é caro para chuchu, dá trabalho, tira a noite de sono? É encrenca, filho é encrenca, não é? É caro, tira a noite de sono, requer muito tempo, requer dedicação, mas é a melhor coisa do mundo, né? É um tempo maravilhoso que nós abrimos mão. A senhora casou com quantos anos? Com 19. Pastora, não tinha pai, não, é? Tinha, e meu pai amou. Tenho, 19 anos? 19 anos. Se minha filha viesse com essa. Bom, mas aí então a senhora se casou antes de completar a carreira profissional, estudantil, etc. Sim. As moças de hoje querem terminar a pós-graduação, ter o seu apartamento mobiliado, inclusive com faxineira contratada, para poder pensar em casar. Imagine ter filhos. Tá certo isso? Então, eu me casei, tive meu filho, fiz a minha faculdade, me formei em Direito, fiz 5 anos, e o meu filho não me impediu de nada disso. Eu creio que você querer não ter filhos por conta disso, você está colocando como um empecilho, tá? Eu acredito que nós podemos alcançar tudo, mesmo porque se você for seguir aqui o mandamento da mulher virtuosa, ela faz tudo. Ela tem filho, ela cuida do lar, ela cuida da empresa, ela cuida dos servos. Como Salomão mesmo diz, essa mulher não existe. É bem difícil, mas seria o ideal, né? O que eu vejo hoje na sociedade, e não critico, porque eu tive filho cedo, não me arrependo, eu e meu esposo, nós decidimos se casar e ter o filho. Nós decidimos nos unir logo, mesmo porque era da nossa vontade. Foi difícil? Muito. É difícil? Sim, não é fácil. Nós temos empresa, temos a igreja, temos os nossos filhos para cuidar. Eu vou criticar quem quer primeiro se estabilizar? Não vou, porque eu conheço o quanto foi difícil para mim. Eu acredito que você deve fazer tudo com muita ordem e decência, mesmo para que os seus filhos também não venham sofrer. Mas é uma imposição dos dias de hoje. E o que Paulo diz era uma perseguição que eles viviam. Hoje a igreja não vive perseguição. Hoje nós continuamos vivendo uma eterna perseguição, não é mesmo? Mas nem por isso vamos deixar de viver as vontades que nós temos e a vontade de Deus para nós. Porém, posso me programar? Quero me primeiro planejar? Eu creio que isso é muito bom. É bom porque você consegue ter ali, você consegue criar e planejar os seus filhos de uma forma muito melhor, porque hoje a sociedade não é fácil. Não que antes fosse fácil, mas hoje nós temos muita droga, nós temos brigas, nós temos o que o pastor mesmo acabou de dizer, essa ideologia de sexo. Então, você tem que ter muita responsabilidade para trazer uma criança no mundo, porque hoje não é só você criar um filho é uma coisa, educar o filho é outra. Quantos anos tem seu mais velho? 12 anos. 12 anos. Já vai dar trabalho. Daqui bastante tempo, hein? Nada. Passa rápido, é verdade. Eu sei. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos ver o vídeo que mandaram e também os comentários, o povo fala. E eu tenho várias perguntas aqui para fazer a respeito dessa questão de hoje. Será que Deus condena o casal que não quer ter filho de jeito nenhum? Voltamos já.
Muito bem, esse é o programa Vejam Só e você pode participar dele. Aliás, nós queremos conhecer você, não apenas pela foto, agora você pode mandar o vídeo também. Lá no facebook.com/programa Vejam Só tem 2 vídeos lá, um meu e o do Zeca, explicando como você deve fazer para postar o seu vídeo lá, dando o seu recado. E tem um que a gente vai ouvir agora. Vamos lá? Paz do Senhor, reverendo Heber Cocarelli, aqui é o pastor Douglas Gonçalves de São Paulo, estou com a minha filhinha aqui, a Esther, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer e deixar aí para os irmãos, se não existe livre-arbítrio, por que é que Adão e Eva comeram do fruto proibido, sendo que não era a vontade de Deus? Porque se Deus disse que não era para comer do fruto, logo ele não gostaria que comesse do fruto, não era a vontade dele, né? Fica essa pergunta aí para os irmãos aí para um possível tema, um tema aí que eu acho bastante relevante para os dias atuais. Amém? Graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Valeu, pastor. Deus abençoe. Linda a filhota dele lá, né? Muito legal. Hoje o assunto é o casal que não quer ter filhos. E nós temos aqui conosco, estreando, a pastora Aline Santos, do Ministério Frutos do Reino, e o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastora, o reverendo Flávio disse que o casal que vai para o casamento sem querer ter filhos está errado. E ele chama esse erro de pecado. A senhora disse que não é pecado. Seria recomendável ter filhos e tal. Mas pecado é pecado. Sim. Inclusive tem que confessar, como é que fala 1 João? Se confessarmos os nossos pecados, o casal tem que ir lá se arrepender e vai começar a querer ter filho. Tem que se arrepender dessa falta de desejo de ter filho. Tem que procurar a causa. Confessar a causa, descobrir a causa e começar a ter filho. A querer ter. A ter filho. Tá. E aí, pastora? Como eu disse no primeiro bloco, você não querer ter filho não é pecado. Não está nas Escrituras, não há um texto no qual eu possa me respaldar dizendo que é pecado. Aí vai falar para mim assim, mas está... dá para entender, é algo que está dizendo que parece que seria isso. Eu digo categoricamente, eu não encontro um respaldo bíblico que me diz que realmente é pecado. Tem que apertar a senhora, porque senão acusam que eu só aperto ele, né? Tá, pode falar. Mas aquilo que contraria a vontade de Deus não é pecado? Se eu faço uma coisa contra a vontade de Deus, eu não estou pecando? Sim, contra a vontade de Deus, sim, mas o Senhor não diz que nós não podemos. Então, por que no livro, no Salmos, ele diz que nós podemos ter a vontade de ter filhos, de gerar filhos? Então, ele nos dá essa vontade e o desejo dos filhos carnais. Ele não diz, e o apóstolo Paulo diz que é melhor então que não se case. Se você não se casar, você não vai gerar filhos. Segundo o reverendo Dantas, era uma fala para aquele momento por causa da perseguição que Nero ia mover. E não tinha a ver com filhos, né? Ali tem a ver com casamento. Sim, mas se você não se casar, você não vai gerar. Aí você vai estar num pecado realmente. Não era esse, então não dá na mesma. Não, eu entendo o ponto de vista. O que ele quer dizer é o seguinte... você não quer ter filho? Então não case. Vai casar por quê? Sim. Né? Mas eu quero casar sabe como é que é, né? A carne é fraca e tal. É isso que ele está condenando. Casou, tem que ter filhos. Ali a gente não está fazendo dessa fase de não casar ainda. Casar ou não casar. A gente já está tratando do assunto. Casou e não quer ter filho, aí é diferente. Aquele texto não se aplica a isso. Tá bom. Aquele texto as pessoas estavam solteiras. Mas vamos lá, pastora. Nós... precisamos bater o martelo. Certo. O casal que não quer ter filhos, mas quer casar para poder todo fim de semana ir para balada, né? Para poder viajar bastante, curtir, ficar rico, esse tipo vamos supor que eu fosse da sua igreja e eu tivesse essa mentalidade. A senhora me exortaria ou me abençoaria? Então, todos os motivos que o Senhor me deu, eu iria te exortar. Porque você não querer ter filhos me embasando que seria para ir para balada, para ganhar dinheiro, tudo isso, você estaria ostentando algo que não é bom aos olhos de Deus. Agora, se você falar para mim, eu não quero ter filhos, porque a nossa escolha é ficarmos eu e ele, eu não tenho como falar, você está em pecado, você está pecando, porque eu não encontro na palavra de Deus algo que diga que isso é pecado. Tá bom. Reverendo? Eu acho que isso é egoísmo, individualismo, e isso é pecado. Essa razão, até mesmo, quer dizer, como também não querer ter filho porque vai atrapalhar a carreira, porque quer juntar dinheiro, isso tudo é individualismo, egoísmo. Então, se essa é a questão, é pecado.
E se você casou, faz parte do plano de Deus para o casamento, ter filho. É um dos motivos pelos quais Deus nos criou. Preparou a mulher para isso. Aí a mulher se recusa a esse plano e ela vai ser mais feliz com isso. Uma própria pastora já admitiu. E é mesmo, filhos traz felicidade. A Bíblia diz que filhos são bênção. Deus, ao criar o homem e a mulher, os abençoou, dizendo que faz parte da bênção ter filho. Reverendo. Aí a pessoa diz assim, eu entendo tudo isso, mas eu não quero para mim. Você está recusando a bênção de Deus. Está recusando. O senhor é um homem instruído. Os jornais de ontem, por causa do Dia das Mães, sim, trouxeram reportagens de mulheres que precisaram fazer terapia depois que tiveram o primeiro parto, por causa da mudança drástica na identidade dela. Eu lembro de um depoimento de uma empresária que teve que fazer terapia no psicólogo porque a identidade dela mudou dramaticamente. Ela não era mais dona da vida dela, ela agora tinha que obedecer o reizinho, né, que era o filho que havia nascido. Então isso está equivocado. O conceito, o filho não é o reizinho, o rei é o marido, a rainha é a mãe. Ora, mas o filho é príncipe, mas rei não. Repete de novo, eu gostei dessa frase. Rei é o marido, rainha é a mãe e os filhos são no máximo príncipe, mas são herança de Deus. Trauma, Heber, as pessoas estão tendo, mas não é porque tem filho, é porque já estão tão perturbadas, sabe? Antes de ter filho, já não tem mais essa alegria, esse pensamento, já é tão bombardeada com a ideia de não ter, que vai ter problema, que vai ter isso. Todo dia você escuta isso. Mas filho não é dor de cabeça, reverendo? É nada, é uma bênção. Eu me desgasto por um filho, tanto que eu for preciso. Eu passo dias acordado por um filho, como também passo dias acordado por causa do trabalho. Agora as pessoas escolhem no que tem se desgastado, Heber, no que quer se desgastar. A gente escolhe no que a gente vai se desgastar. Agora, quem vai se desgastar, a gente vai. Tá, então, é melhor se desgastar com o plano de Deus. Agora, veja, em qualquer circunstância, eu acredito que ter filho é uma bênção. E lá em Jeremias, capítulo 29, quando o povo estava no exílio, Deus orientou o povo a ter filhos. No exílio, com problema. Se o povo judeu e os cristãos fossem esperar tempos bons para ter filho, a nação já tinha se extinguido já. Tanto judeu como cristão. Então, as pessoas colocam, o mundo está com dificuldade. Mas o trabalho também é difícil, porque o pecado afetou todas as áreas. As pessoas que não têm filho, tem pessoas que têm perturbação, tem pessoas que têm filho, tem pessoas perturbadas emocionalmente. Tem que tratar do problema. Tá. E não colocar a culpa em ter filho. E não esse argumento servir agora. Dia das Mães fizeram essa reportagem, que infelicidade, né? Por que não fizeram também reportagem mostrando quantas mães fizeram, quantas mães do passado, eu conheço famílias que a mãe teve 22 filhos, e não ficou perturbada. Pelo contrário, morreu com quase 100 anos de idade com saúde. Ter filho traz saúde. E a Bíblia fala isso também. Para a mãe, a mulher que tem filhos tem mais saúde. A senhora concorda com ele? Entendeu? Não. Mas não concordo. É por isso que ela está aqui. A gente está debatendo por isso. Filho, então? Oi? Se a senhora não concorda com ele, por que queria ter 10? Não, eu concordo que ter filho é uma bênção. Eu concordo que você gerar traz alegria, só que depois que eu tive os meus primeiros filhos, nós decidimos por bem não ter mais. Por quê? Eu entendo que... Vai pra balada. Não, não, porque eu creio que eu tenho que ter um direcionamento para os meus filhos. Eu não vou sair procriando, trazendo crianças ao mundo sem ter condições de educá-lo, sem ter condições de trazer uma educação sadia, a presença, porque eu creio que eu devo estar presente na criação dos meus filhos. E como o senhor falou, essa mãe teve problemas depois de ter um filho. Aí o pastor falou o seguinte, que eu achei muito interessante. Existem pessoas que têm problema antes de ter filho. A pessoa já detectou que ela tem problema, que ela não tem condições de cuidar nem dela. Como ela vai cuidar de uma criança? Ela vai estar arriscando a vida de uma criança. Quando o Senhor fala, ide multiplicai, ele está no início do mundo, ele está na criação. Tanto é, quando eu falei no início, que existia o incesto, que eram relações sexuais entre os irmãos. Hoje, se você falar em incesto, é uma abominação. Então, o mundo, ele vive uma transformação. Nós não podemos aceitar que tudo tem que ser da forma que era desde o início, porque senão não existia a transformação e o Novo Testamento. Alex Gouveia, ele escreveu assim: crescer e multiplicar foi um mandamento para Adão e Eva, no meu entendimento. Ele concorda com a senhora, né?
Filhos são sim herança do Senhor, mas não sei afirmar se quem não quer está indo contra a vontade de Deus. Se bem que a ideia original de uma família, para Deus, era casal, ter filhos. Bom, creio que vai da consciência de cada um. Ir da consciência de cada um é bom, reverendo? Se essa consciência estiver guiada pela Escritura, vai ser bom. Se estiver guiada pela sociedade, pelo mundo e pelo diabo, como Paulo fala, que tem muita gente que é guiada por demônios, né? Por obedecer a espírito de demônios, que proíbem o casamento, inclusive, né? Aí vai ser uma consciência ruim. A consciência cristã tem que ser guiada pela Escritura. E eu discordo de que no Novo Testamento não tem afirmando, porque não mudou. A regra é Gênesis. O casamento está lá em Gênesis e ninguém mudou. Quando Jesus argumentou sobre o divórcio, ele voltou para onde? O seu olhar. Ele citou o quê? Gênesis. Não ouviste como Deus os criou? Homem e mulher, e disse, sejam os dois uma só carne, e se une a sua mulher. Todo o argumento bíblico do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então nós não podemos pensar que no Novo Testamento... Agora, onde mudou no Novo Testamento? Que agora não é mais para procriar, que agora não é mais para multiplicar e crescer. Onde mudou também na Escritura? A sociedade muda, mas a sociedade não pode ditar o que os crentes pensam. Tem que ser a Escritura. A Escritura não mudou. Não há nenhum lugar revogando o Gênesis. Jesus, em Mateus 5,17, diz o contrário. Ele diz, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. E mais, ele disse, ai daquele... Jesus teve, já que ele veio Jesus cumprir? Não veio para ter filhos, então, nem casou. Mas então... aí era uma situação diferente. Mas ele não foi contra, ele não ensinou contra. Pelo contrário. E outra coisa, agora, de quem Jesus nasceu? De uma mulher que teve vontade de ter filho. Ana e Isabel e todos os que tiveram filhos, que mulheres estéreis que Deus curou, que oraram. Tá bom. Para Deus curar. Tá e bom. A angústia da mulher estéril no Antigo Testamento e no Novo Testamento para ter filho. Porque é a vontade de Deus. Exatamente. No Novo Testamento também. Mesmas angústias, querendo ter filhos. Então, e é porque é próprio da mulher. É natural. O natural é querer ter filho. O antinatural é o que estão agora querendo colocar. Não querer ter filho. Por isso que eu digo, temos que pensar nessas razões por que não estão querendo ter filhos. Será que não é uma influência satânica? Até mesmo em crentes, ouvindo isso e recebendo isso como normal? Vamos ver o que o Zeca ouviu dos crentes lá na Crentolândia. Vamos lá. O casal que não quer ter filhos, na sua opinião, ele está em pecado? Isso baseado lá no Salmo 127, que diz que a herança do Senhor são os filhos? Não, acredito que o casal, acredito que até é uma responsabilidade, né? Porque nós estamos vendo as dificuldades de casais, a gente lida com casais e muitas vezes casais que não estão bem estruturados, têm filhos prematuramente, acabam gerando mais problema. Eu acho que isso compete ao casal, o casal que tem que decidir. Não. Por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio, né, para tudo. A gente tem o nosso direito de escolher ou não. Talvez não, porque às vezes as pessoas não têm condições, né? E aí é melhor optar por não ter filho do que ter e deixar eles soltos pelo mundo, do que eles sofreram. Eles estão evitando um sofrimento de uma pessoa. Mas um ou dois talvez não faça tanta diferença assim, né, na vida do casal. Olha, eu não sei, porque sobre a vida é Deus que marca, certo? Mesmo que o casal não queira ter filho, mas se Deus marcou que vai ter, a mulher vai engravidar. Creio que não, cada um tem a sua escolha, se queira ter filho ou não. Paulo mesmo escolheu não ter filho, esposa, tudo mais. Então, aí é uma situação complicada, porque, vamos lá, o Pedro Corrêa, por exemplo, ele escreve assim, não é pecado se um casal escolheu e eles estão em comum acordo, não tem problema. A questão é que esse comum acordo Eu vou citar um caso concreto, não posso dar muitos detalhes porque é chato, né? Mas o pessoal casou, o casal casou, né? Lógico, e o rapaz não queria ter filhos, certo? A moça não queria perder o rapaz, era bom partido, gostava dele e tal, tarará, aceitou e casou e passaram-se os anos. Mas aí começou a pesar o tal do relógio biológico, assim que fala. E ela começou a ter muita vontade de ter filhos e não conseguia convencer o marido. Ela simplesmente, de forma secreta, parou de tomar um anticoncepcional e engravidou. E aí, pastor, se ela fosse da sua igreja, o que a senhora dizia para ela? Ela desobedeceu o marido, enganou ele, né?
Então, essa vontade de não ter filhos, a pergunta seria acerca do casal que não quer ter filhos, certo? Quando o casal, em comum acordo, decide não ter filhos, eles estão conscientes da decisão que eles estão tomando. É neste ponto que eu vejo que não há pecado. Essa mulher, neste caso, ela poderia ter conversado com o esposo. Ela conversou várias vezes. Ela tentou. Tentou, ele estava irredutível, ele não quero. Porque é como eu coloquei desde o início, no meu ponto de vista, como pessoa e como pastor, eu acho uma bênção ter filhos e eu creio que todos deveriam ter, tá? Agora, eu não vou dizer que é pecado e no caso dela, ela trouxe um desconforto muito grande para a casa dela, porque talvez o esposo tenha se sentido até enganado. Não, ele foi enganado. Exatamente. Lógico. Mas talvez depois de ter a criança, vem aquela alegria. Essa é a mentalidade da mulher, tá vendo? É o quê? Mentalidade feminina. Depois eu dou um jeito nele. Aí depois vai ver o bebezinho, né? Não tem aquele pai que não vai se apaixonar pelo seu filho. Eu creio nisso. Mas ela enganou o esposo, né? Se esse casal fosse da sua igreja, a senhora punha ela no banco? Não colocaria de banco. Também não. Mas então pode fazer de tudo? Não, eu iria... Não é que pode fazer de tudo, não. Peraí. O casal é um casal membro da igreja, certo? E eu iria incentivá-los a quê? A entrar em um acordo, já que já estava feito, ele, como marido, tentar entender a posição da esposa para não haver uma discordância. É sempre assim. Ela faz tudo e ele que tem que mas até agora eu pagar a conta, diga-se passagem. Até agora eu ouvi assim, a mulher não quer ter, porque ela nasceu para parir, ela nasceu para procriar. Mas e quando o homem não quer, nesse caso? Porque a maioria das pessoas dizem, porque a mulher não quer ter filhos. Mas ela sabia que ele não queria desde o começo. Ela errou. E fica assim. E eu vou fazer o quê? Põe ela no banco, dá-lhe uma dura, você errou, enganou seu marido, você mentiu pra ele. Eu iria falar pra ela, sim, que na verdade eu não tenho essa autoridade, entende? De dar uma surra, de acabar com o ser humano. Da ideia dela? Não estou gostando. Eu creio que ela deveria se posicionar desde o início como ela falou pra ele. Não, mas é que ela mudou de ideia. Porque mulheres mudam, pastora. Sim. A senhora sabe disso. Sei. Não dá pra... Eu mudei de ideia. Eu queria 10 e tive 2. Olha lá. Tá aí a prova. Mas o meu marido que mudou concorda também comigo. No fundo ela já tem filhos. Ela não fez esse acordo para não ter filhos. E mesmo tendo dificuldade, a gente sabe disso. Sim. As mulheres querem ter filhos. Deus colocou no coração delas isso, né? Na verdade, a sociedade está influenciando o mundo. E aí as pessoas estão cedendo à sugestão do mundo. E é interessante que a maioria aí realmente acha que não é pecado. Eu só estou usando o termo pecado para pensar em mesmo. Pecado é o que está por trás dessa atitude. Que leva a maioria que respondeu, reverendo, dou-lhe razão. Está pensando nas suas próprias conveniências. Exatamente. Então, mas é isso mesmo. As razões que dão para não ter filho, não tem uma que seja bíblica. Olha, eu não quero ter filho porque biblicamente a Bíblia diz que eu não devo ter filho. Sou casado e não devo ter filho. Não tem. As razões são falta de fé. Aí você vai para pecado. Com o cuidado do dia de amanhã, como Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã. A gente está preocupado com problema, com o preço de escola. Gente, problema econômico não se resolve não tendo filho. Pelo contrário, resolve tendo filho. Quem é que gera economia para o país? Pessoas. Qual é o bem mais importante de um país? As pessoas. Quem é que gera riqueza para um país? As pessoas. Nossos filhos não são só nossos filhos, são cidadãos brasileiros. Se o Brasil entrar numa guerra, quem vai defender o Brasil? Nossos filhos. Quem vive aqui? Quem vai plantar? Quem vai produzir? Pessoas. Se a gente não colocar pessoas no mundo, o mundo empobrece. Talvez essa seja a ideia do diabo. Então, o mundo empobrece, as pessoas ficam mais em dificuldade. Já está faltando mão de obra em alguns países. A China já abriu mão daquela lei de só ter um filho, porque começou a não ter mais mão de obra. Aí vão exporta a cultura, que é onde os muçulmanos estão entrando. Aqui a gente está tendo espaço para outra gente vir colonizar a gente. Nós não estamos gerando filhos. Os crentes, a igreja não tem mais filhos. Nós não estamos mais gerando. Mas, reverendo, deixa eu ler um texto de Jeremias. Rapidinho, porque acabou. Só para, talvez, ajudar pessoas que estão assistindo. Para mudar essa ideia, porque é difícil. Vai lá. Lá em Jeremias, diz assim, assim diz o Senhor, Jeremias 29:4, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto.
tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós terei paz. Na sua paz vós terei paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. E aí vai. Então veja, mesmo na Babilônia, Deus mandou que eles edificassem, e sempre no plural, filhos. Certo. Filhos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Você pode tirar suas dúvidas com o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou com a pastora Aline Santos, do Ministério Frutos do Reino, ou com os dois. O contato dele está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver a enquete. O que é que deu a enquete? O casal não querer ter filhos está contra a vontade de Deus? 67% disseram que não. E 33% disseram que sim. E foram 655 votos até o momento, tá bom? A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.